Hora de falar sobre o Corinthians, que informou a Justiça de São Paulo que possui mais de 700 milhões de reais em perdas prováveis em ações judiciais que tramitam contra o clube. 700 milhões é quanto o Corinthians imagina que vai perder em ações que já foram abertas contra o Corinthians. 300 milhões em comissões a empresários. Só para você entender, todo atleta que o Corinthians compra gera uma comissão, um prêmio, para que o empresário possa ter feito o negócio. E a bolada alvinegra é de 300 milhões de reais. São mais 300 milhões em ações com órgãos públicos e outros 40 milhões em disputa com ex-jogadores. O Corinthians entende que dificilmente vai conseguir se livrar dessas cobranças, até porque, de fato, está devendo dinheiro para esses jogadores. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians tem encontrado enorme dificuldade na busca por um atacante de lado de campo. Rony já virou jogador do Santos. Nesse momento, dá para dizer que o Corinthians está desistindo da contratação de outros 3 atacantes que foram especulados. O Júnior Santos, que está mais perto de jogar no Bahia, o Michael, que está se mudando para a Arábia Saudita, e Everton Cebolinha, que pode até acabar ficando no Fla. Hora de falar sobre Memphis Depay. O atacante holandês, que vive os últimos meses do seu contrato com o Timão, é alvo de 2 ofertas do exterior. Al-Ahly e Shabab Al-Ahly, 2 equipes dos Emirados Árabes Unidos, já entraram em contato com o staff do jogador. Essa informação foi divulgada primeiro pelo jornalista chamado Santi Aouna. Consultei um empresário brasileiro que tem enorme influência no Shabab Al-Ahly. Ele admitiu que há a intenção da contratação do Memphis Depay. O problema é financeiro. Memphis Depay custa, como todos sabem, 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. O jogador mais bem pago em atividade nos Emirados Árabes Unidos ganha na casa dos 4 milhões e meio de reais mês. Dessa maneira, dá para dizer que ou os times dos Emirados abrem os cofres e fazem o maior investimento da história do futebol por lá, ou o Memphis Depay vai buscar outras oportunidades. Inclusive, a primeira oferta do Al-Ahly já foi recusada. A chance de o Memphis Depay trocar o Corinthians por qualquer time dos Emirados nessa janela de janeiro é praticamente zero. O Memphis está muito focado em jogar a Copa do Mundo na metade do ano pela seleção holandesa. E ele entende que no Corinthians, onde já está adaptado, super entrosado com o restante do elenco e com moral com a torcida, não há por que mudar-se. Já para a metade do ano, quando não deve ter uma proposta de renovação do contrato do Corinthians, aí sim o mercado se abre e ele vai estudar alternativas. O Corinthians pode oferecer uma renovação para o Memphis? Até acho que vai, mas em condições muito menores, com o salário pelo menos pela metade do preço. Se o Memphis quiser ficar ganhando cerca de 3 milhões de reais mensais, aí pode sair negócio. Difícil é imaginar que o Memphis top reduzir seus vencimentos em 50%. O que você pensa sobre todos esses números? Já uso o espaço para comentário para analisar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te falar agora sobre a dívida astronômica, a maior da história do Corinthians. Timão divulgou seu balancete de novembro do ano passado. E, na oportunidade, a dívida corintiana havia alcançado 2 bilhões e 800 milhões de reais. Para ser mais específico, 2 bilhões 812 milhões de reais. Essa dívida se concentra em pendências do clube, 2 bilhões 150 milhões, mais 661 milhões de reais do financiamento da Neoquímica Arena. Importante registrar que ainda há os meses de dezembro e janeiro, que certamente farão com que essa dívida aumente. O último balancete apontava uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O ano de 2025, do ponto de vista financeiro, para o Corinthians foi tenebroso. Nos 11 primeiros meses do ano, o déficit era de 248 milhões de reais, ou seja, entre receitas e despesas, o Timão ficou no vermelho em quase 250 milhões de reais. A expectativa é de que, com um corte na folha salarial e equacionando uma série de outros problemas, além de gerar mais receita, o Corinthians possa começar a sair desse buraco impressionante. O que você pensa sobre os números que eu citei? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Dantas, Lucas Veríssimo e Alisson. Quais as situações dos 3 jogadores especulados como possíveis alvos do Timão? Quero começar falando sobre Dantas, zagueiro do Novo Horizontino e um dos mais elogiados do Campeonato Paulista.
Samir Carvalho, meu amigo e setorista do Corinthians, afirma que o Timão tem negociações para contratá-lo. Antes de gravar o vídeo, procurei Luizinho Carvalho, representante do Dantas. Ele assegura que não houve contato do Corinthians. Hoje, os interessados no Dantas são o Internacional e o Atlético Paranaense. E ainda que o Corinthians procure mais informações, é difícil imaginar que o negócio saia. Novo Horizontino pede 2 milhões de dólares. Você sabe que o Corinthians hoje não tem grana para grandes investimentos. Sobre Lucas Veríssimo, que já atuou no Corinthians, depois se mudou para o Al Duhail. Ele não foi bem no time Qatar e acabou sendo emprestado para um rival bem pequenininho lá do Qatar, o Al Akra. Por lá é titular absoluto, mas não está muito feliz. Quando ele se muda para o Qatar, ele vai para um gigante. Essa mudança para o Al Akra por empréstimo representa uma regressão na carreira dele. Dá para dizer que se o Corinthians investir, a chance de negócio é real. O problema é pagar o salário do Veríssimo superior a R$1 milhão por mês. Ele tem contrato com o Al Duhail até junho de 2027. Para completar, falar sobre Alisson, existe uma chance real de um acordo entre Corinthians e São Paulo ruir. Os presidentes dos dois clubes chegaram a dar o negócio como fechado. Só que o Corinthians não conseguiu R$1 milhão à vista para a liberação imediata do Alisson. O Alisson chegou na segunda-feira a visitar o centro de treinamento do Corinthians. E sem esse pagamento à vista, o São Paulo assegura que não fará acordo. O Corinthians está tentando convencer o São Paulo a fazer um valor menor ou um parcelamento dessa grana. E diante desse impasse, não dá para cravar o futuro do Alisson. O ideal para o São Paulo seria que aparecesse um outro interessado e levasse o jogador. Mas o Alisson está decidido a jogar no Corinthians. Ele quer reencontrar com o Dorival Júnior, que foi o técnico com quem ele mais rendeu, chegando a estar como um cotado numa pré-lista de convocados da seleção brasileira. Só para registrar, repercussão muito ruim entre torcedores do Corinthians pela contratação do Alisson também fez com que o Timão freasse um pouco essa possibilidade. Você o contrataria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Patrick. Você vai lembrar dele, zagueiro, hoje com 26 anos de idade, revelado na Portuguesa e que integra o Novo Horizontino. O jogador tem sido bastante assediado no mercado. Houve proposta oficial do Curitiba e da Chapecoense. O Novo Horizontino recusou as duas ofertas. Mais recentemente, sondagens, ainda assim propostas em definitivo, do Santos e do São Paulo. Posso contar também que o Dorival Júnior gosta bastante do Patrick. O fato de ser canhoto, zagueiro com personalidade e qualidade para saída de jogo, conta a favor do atleta. Importante registrar que o Corinthians acaba de negociar por empréstimo com obrigação de compra em caso de 10 partidas o Tchoka. O zagueiro que era do Corinthians foi vendido ao Torino, foi emprestado ao Torino por €1,5 milhão. Se ele disputar pelo menos 10 partidas daqui até o fim da temporada europeia, o Torino é obrigado a comprá-lo por mais €4,5 milhões. E é exatamente por conta dessa lacuna que existe a expectativa de que o Corinthians possa entrar na parada. Se não entrar, vai correr o risco de perder o jogador para um rival. Patrick, que havia sido comprado da Portuguesa por R$800 mil, hoje a pedida do Novo Horizontino gira na casa dos R$6 milhões. E o Corinthians acaba de fechar mais uma saída e segue em busca de reforços no plural. Bora começar falando sobre a nova baixa. O Timão emprestou João Pedro Tchoka ao Torino. Operação de €1,5 milhão ou R$9,5 milhões por um empréstimo curto até junho. Mas é bem provável que o Tchoka nem volte. Isso porque o clube italiano se vê obrigado a comprá-lo caso o Tchoka dispute pelo menos 10 partidas com no mínimo 45 minutos nesse período. Se isso acontecer, Torino paga mais €4,5 milhões ou mais R$28 milhões. Importante registrar que ainda há bônus de mais R$6,3 milhões em caso de compra e o Timão ainda mantém 12% do valor da mais-valia. Tchoka tem 22 anos de idade, havia renovado recentemente seu contrato até dezembro de 2030. Jogador que teve emprestado no Ceará em 24, voltou na temporada passada e conseguiu deixar boa impressão. Com a saída do Tchoka, o Corinthians busca mais um zagueiro. Além das questões e posições que já conhecidas do volante, o Alisson tem tudo para ser anunciado a qualquer momento. E de um ponta, Rony e Júnior Santos eram os alvos da semana passada. O Corinthians também adiciona a busca por um zagueiro e um lateral esquerdo. Não há novidade em relação a Rony e Júnior Santos. Ambos estão distantes do Corinthians hoje.
Lateral esquerdo, surgiu o nome do Matheus Reis, operação bem complicada. Na função do volante, o Alisson tem tudo para ser anunciado a qualquer momento. O acordo entre São Paulo e Corinthians está fechado, restando apenas o pagamento de R$ 1 milhão para a liberação do atleta. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.